Houve fumaça branca no estádio Beira-Rio e Mano Menezes fica para a partida, pelo menos da quinta-feira, contra o Metropolitanos da Venezuela. O Inter opta por reformar o departamento de futebol por outro viés. Caem o executivo William Thomas e o coordenador técnico Sandro Orlandelli. A ideia é trazer um nome de peso que possa dar mais respaldo e mais tranquilidade no andamento das situações do departamento de futebol. A gente explica todas essas mudanças agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. Olha só, acabou de sair a definição da direção do Internacional sobre a crise e as possibilidades e as mudanças que, na verdade, estão acontecendo no departamento de futebol. A segunda-feira, ela foi de reuniões ao longo de todo o dia. E muito se falou, e a gente aqui conjecturou e esteve em debate a demissão ou permanência do técnico Mano Menezes. Foram reuniões que vieram desde amanhã no estádio Beira-Rio. O Conselho de Gestão esteve reunido, depois membros do Departamento de Futebol estiveram reunidos. O Mano Menezes esteve nessa reunião por 2 vezes, foi ao Beira-Rio pela manhã, depois concedeu o treino no CT Parque Gigante, voltou ao Beira-Rio à tarde, reuniões com a cúpula do Internacional para definir o novo organograma de mudanças. E aí eu vou para elas, tá? Mano Menezes fica, é a principal informação. Ele será o técnico do Internacional, agora sim, de maneira definitiva, na quinta-feira contra o Metropolitanos da Venezuela. Além disso, mudanças aconteceram. O Inter sabia que cabeças tinham que rolar e sabia que uma reforma no vestiário era necessária. Se chegou a essa conclusão a partir do desempenho ruim dos últimos jogos e a partir também dos acontecimentos no vestiário da Arena do Grêmio após o Clássico Grenal. A entrevista conturbada de William Thomas, a repercussão atabalhoada que o departamento de futebol conduziu o processo de crise. E aí rolaram as cabeças, 2, William Thomas e Sandro Orlandelli. Eu vou trazer aqui algumas informações a respeito do que o Inter entende do trabalho de William Thomas e do que o Inter entende do trabalho de Sandro Orlandelli, que não durou 5 meses no cargo de coordenador técnico, tá? O Sandro Orlandelli é o grande responsável técnico pelas decisões do Internacional. Ele participou, por exemplo, da contratação do Jean Carlos Lourenço, preparador físico, que teve o seu trabalho trucidado no Beira-Rio e hoje é tido como principal culpado pelo mau momento técnico da equipe. É uma contratação com o aval de Sandro Orlandelli, assim como a análise do trabalho dele é papel do Sandro Orlandelli. William Thomas é um executivo que vem desde o ano passado e se tem nele a ideia de um cara muito organizado, um cara muito correto administrativamente, mas que tinha pouco manejo e pouco domínio de futebol. E o Inter deverá agora partir para a contratação de algum dirigente mais experiente. Essa é a ideia de reformulação do departamento de futebol para o restante da temporada. E o Mano ganha uma sobrevida fundamental. Acho muito difícil que o Mano caia, por exemplo, depois do jogo contra o Metropolitanos. O Mano por 2 vezes colocou o cargo à disposição. Colocou depois do jogo contra o América e colocou depois do jogo contra a equipe do Grêmio. E fica. E agora deve permanecer por mais um tempo. Por quê? Essa percepção de falta de estofo no departamento de futebol também parte do Mano Menezes. E é importante que se diga isso. E agora a direção ela deverá estabelecer um núcleo de suporte para isso ao Mano Menezes. Um coordenador técnico, eu vou lançar alguns nomes aqui, tá? Nenhuma informação, mas desse perfil. Abel Braga, D'Alessandro, Muricy, alguns desses sequer podem, tá? Mas nesse tipo o Inter deve buscar um profissional que saiba se comunicar com a torcida, que saiba se comunicar com a imprensa, que saiba chegar nos jogadores, que saiba apoiar o Mano Menezes e ser um braço direito do Mano Menezes. É essa a busca que a direção do Internacional vai fazer a partir de agora. Tem entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, onde ele vai explicar essas decisões. Mas as cabeças que rolaram foram as executivas. O diretor executivo de futebol, William Thomas, e o coordenador técnico, Sandro Orlandelli. A saída de Paulo Autuori se entende
que não foi bem substituída. E em função disso, o Inter parte para esta reforma no departamento de futebol, mantendo o Mano Menezes no cargo. Na sequência, mais informações com a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, inclusive. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!